Salve nação, saudações rubro-negras! Galera, é o seguinte, eu tenho aqui as falas de Marcos Braz e também do Bruno Spindel falando da arbitragem de Bragantino e Flamengo. Tem também o pós, não é uma entrevista, cara, é meio que um desabafo ali do Marcos Braz e o Bruno Spindel falando aí da CBF, da arbitragem brasileira, que é um lixo, que é uma porcaria, concordo com eles. Mas isso não é desculpa pelo momento do Flamengo, né? Só que eu quero falar depois do vídeo. Depois do Marcos Braz e o Bruno Spindel, temos aqui a continuação do programa Sport Center analisando os lances, tá bom? Então, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. As imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como crédito. Simbora, deixa eu soltar aqui o vídeo. Porque vai começar a entrevista coletiva não com o Tite, mas com o Braz e o Spindel. Vão estar soltando fogo pelas ventas. Vamos explicar lá. Porque o Ayrton Lucas não está começando? Está começando o jogo, quer dizer? Está com vocês. Boa noite a todos. Hoje, acho que o assunto que a gente tem que falar aqui não pode ser diferente, tem que ser a arbitragem, né? A maneira que está sendo conduzida a arbitragem no futebol brasileiro, nesse campeonato, eu acho que é preocupante para todos nós. Não é só para o Flamengo hoje, não. É para o Flamengo também, né? A gente, na primeira rodada do campeonato, em que um juiz, num jogo muito disputado, num jogo muito controverso, mas que acertou muito. E quem disse isso não fui eu, não foi o Flamengo. São os especialistas aí, os jornalistas, as pessoas que têm mais... de fato, análise mais transparente, mais clara das jogagens. O que aconteceu? E todos foram unânimes que o juiz apitou bem, tranquilamente, deu um pênalti contra o Flamengo, então estou muito à vontade de falar, um pênalti em que a gente viu hoje aí que também, igual. E o que aconteceu com esse juiz? Geladeira, 120 dias. Então, quando apita bem, ou apita de uma maneira em que acerta muito mais que erra, na primeira rodada manda essa mensagem para todos. Aí você vai na sequência, contra o Botafogo, em que perdemos o jogo. O jogador botou uma máscara dentro de campo, na frente do juiz. O juiz vai, amarela, frouxo. Sequer dá amarelo. Sequer não, ele deveria ter dado amarelo. Mas esse deveria não é interpretação, é regra. Não deu amarelo, jogada subsequente, o mesmo jogador tomou um amarelo. Então, assim, é estarrecedor o que está acontecendo. Está dando pena ver os árbitros. Pena. Quem conhece um pouquinho de futebol aí, está vendo. Estão altamente pressionados, altamente com psicológico já chegando nos jogos em que dá até pena. Dá pena. O que eu vi no final aqui do jogo aqui, eu não quis nem falar muito. O que eu falei ali para os árbitros ali era que eles deveriam se unir, deveriam se posicionar em algumas questões em relação às acusações que foram feitas. Eu falei isso, nem reclamei. Fiquei com pena de reclamar do jogo. Então, assim, essa é a sequência, é o que está no futebol brasileiro, é uma piada o que está acontecendo. Enfim, aí você vem para o jogo de hoje. Sequer chamamos o VAR na situação do pênalti do Flamengo. Sequer chama o VAR. A tecnologia está ali exatamente para você interpretar, para você... Você chama o juiz e ele interpreta. Se viu que não teria nenhum problema, que não viu nenhum lance faltoso, ele segue o jogo. Então, assim, é uma vergonha o que está acontecendo. Agora eu quero saber o seguinte, eu quero entender se é quem bate mais forte na mesa, sem quem briga mais é que está levando. É isso que a CBF está se ajoelhando? A isso? A quem dá porrada na mesa, a quem bate, a quem fala de inalações perigosíssimas? Então, a gente tem que ver como é que vai fazer, porque senão isso não vai acabar bem, o campeonato não vai acabar bem. Não vai acabar bem, não é para o Flamengo, é para ninguém. Agora, a gente tem que entender. Se a gente entender
que tem que falar e vai ter que pressionar, não tenha dúvida que o Flamengo vai fazer isso também. Eu não acho esse o caminho correto, eu não acho o caminho plausível, mas tá vergonhoso. O que a gente viu hoje aí é digno de pena. De não chamar o VAR em 2, 3 lances, em análises que eram perfeitamente fáceis de você interpretar se chamasse o VAR, se usasse a tecnologia. Mas quem está no VAR também está pressionado. Né? Os pontos lá em que as interferências que entram por aqui, pelos telefones. Interferências que eu digo em relação a que fala se foi ou não foi, o que acha. E essa interpretação tem que ser da pessoa que está ali, na hora. Então vou dar até a sugestão. Eu não sei se tem isso, mas eu vou dar uma sugestão. Entrou dentro do VAR lá, não pode ter celular lá dentro. Não pode ter nenhuma comunicação lá dentro que não for a comunicação, claro, que é pertinente ao êxito do trabalho, a fazer o trabalho. Então, assim, não tem... Tá dando pena. Essa que é a verdade. Não sei se o Bruno quer completar, ele já falou um pouco mais, mas eu acho que ele deve contribuir com mais o que ele acha. Bom, acho que já falei lá, o Marcos também, faço minhas as palavras dele. A gente pensa exatamente da mesma forma. O sentimento é de raiva e indignação. O Flamengo só quer o correto. O Flamengo não quer nada mais que o correto. O Flamengo não quer ser prejudicado. Hoje não tenho o que falar de futebol. Na nossa visão, o Flamengo mereceu vencer, mas não tenho o que falar de futebol, porque o que tem para falar hoje é de arbitragem, do que precedeu em termos das atitudes da CBF e o que aconteceu hoje. O que aconteceu hoje aqui é uma vergonha, de dar raiva, de dar indignação, interferiu diretamente no resultado. A falta de critério é explícita. O medo dos árbitros, quando apitam com o Flamengo, ele é explícito. A CBF claramente passa uma mensagem: se for correto com o Flamengo, no jogo do Flamengo, vai para a geladeira. Eu vou ser um pouquinho mais específico, esclarecer um pouco mais por que eu estou falando isso. 2 dias antes do primeiro jogo, lá com o Atlético Goianiense, a comissão de arbitragem, a gente tem os vídeos. Temos vídeos da comissão de arbitragem instruindo os nossos atletas e a nossa comissão técnica. Está gravado lá no auditório do CT. 3 instruções muito claras. Primeiro, o uso de parte dura do corpo no rosto. Falta, dependendo da intensidade, é amarelo ou vermelho. O Maguinho acertou o cotovelo na cara do Bruno dentro da área, tanto que cortou o lábio do Bruno e sangrou o lábio. E aí, você dizer que isso aí não é falta dentro da orientação da comissão de arbitragem, que é o critério que está estabelecido... Para deixar claro, só para ajudar... O critério não é nosso, não é sugestão nosso. É apresentado pela CBF, apresentado pela comissão de arbitragem. Então, eles mesmos, eles próprios, que apresentam o critério, depois não usam o critério ou fazem de maneira subjetiva, que é aí que é o perigoso no futebol. Sim. E aí, essa foi uma instrução. A segunda instrução, área técnica, treinador, comissão técnica, os atletas. Primeiro, só um membro da comissão técnica circulando na área técnica. Segundo, respeito com o árbitro. Tanto no respeito da área técnica, até no jogo Flamengo e Amazonas, o Adilson ia quase lá na bandeirinha de escanteio. Se o Tite fizesse isso aí, ia tomar amarelo. Se o Tite fizesse isso aí, ia tomar amarelo, com certeza. O Adilson foi várias vezes quase na bandeirinha de escanteio. O árbitro do Flamengo e Atlético Goianiense cumpriu o que a comissão de arbitragem falou, expulsou o Jair. E, por último, a outra questão que eles tocaram lá foi: se o jogo parar muito, eles vão dar acréscimo. Teve 120 minutos o jogo. O jogo teve 120 minutos e ele deu os acréscimos já depois do Flamengo estar ganhando e respeitou os acréscimos. Os comentaristas de arbitragem, jornalistas, vocês, todo mundo disse que o árbitro fez tudo certo e ele foi para a geladeira.
E como o Marcos disse aqui, ele deu um pênalti para o Atlético Goianiense. E se vocês forem ver o lance do pênalti do Atlético Goianiense, até poderia não dar. Não estou falando pelo lance do Léo Pereira, não. Antes do Léo Pereira fazer a possível falta no jogador do Atlético Goianiense, o jogador do Atlético Goianiense dá um encontrão no Rossi, que está com a bola sob controle. Todo mundo sabe o que o jogador foi fazer ali para bater no Rossi. O que o jogador foi fazer ali? O VAR, já que chamou a falta do Léo, poderia ter chamado a falta, não era para chamar, que o árbitro deixou seguir, poderia ter dado a falta do jogador do Atlético Goianiense no Rossi antes. Então, até da marcação do pênalti dá para discordar. Mas se o contato do Léo é pênalti, o contato do jogador do Atlético Goianiense tem que ser. E se o do Léo é pênalti, no Fabrício é falta, no Luiz Araújo hoje é falta também. E o mais assintoso de tudo, que é, como o Marcos disse, está escrito na regra. Vocês podem procurar lá, está escrito na regra. Fazer o uso de máscara ou qualquer outro adereço que cubra o rosto na comemoração de gol é cartão amarelo. Na frente do Daronco, na frente do Klaus. Eles não deram amarelo. Eles estão acuados e a mensagem da CBF como é que é? Estou tentando achar a palavra aqui. Se ela é intencional ou não, a mensagem da CBF para os árbitros é muito clara. Foi correto com o Flamengo, vai para a geladeira. Enfim, eu acho que o certo era o Tite estar aqui, claro, para falar de futebol, mas com certeza ele não falaria de futebol, né? As perguntas seriam exatamente nesse sentido da arbitragem e entre ter uma exposição do técnico, entre ter uma exposição dos dirigentes, tem que ser exposto os dirigentes, até porque se o Tite vem da maneira que ele está lá no vestiário, eu acho que não seria bom para o Flamengo, não seria bom para absolutamente ninguém. Então, exatamente isso. A mensagem está dada. Agora, eu só quero saber e entender se quem grita mais é que vai levar. Que se for assim, a gente vai começar a ir por outro caminho nessa relação do dia a dia aí com o CBF, com todo mundo. Boa noite, obrigado. Tá, então, ponto final na coletiva do Spindel e do Braz. A gente lamenta, a gente já falou sobre isso. Lamentável o técnico não vir a público falar sobre o jogo, as decisões, a escalação. Mas, enfim, já que estamos nesse assunto, Leonardo Gaciba conosco para tratar das reclamações do Flamengo em Bragança Paulista. Duas principais reclamações. Mas que bom que você está aqui, Gaciba, porque precisamos de você no Sport Center. Boa noite, meu amigo. Boa noite, meus amigos. Pode ficar tranquilo, meu amigo. Do jeito que a coisa tá, todo final de semana você vai ter o suporte, né? Se não for meu, a Renata vai estar por aqui, o Simon vai estar por aqui. Nós vamos estar sempre dando suporte para vocês, porque realmente que início de campeonato turbulento para a arbitragem brasileira. Pois e essa coisa é lamentável, né? As reclamações de sistema. Temos um sistema contra o Flamengo. Enfim, a gente vai falar mais sobre isso. O que a gente vê é erro, né? Mas eu queria saber sobre os lances específicos, Gaciba. Começando com o lance da expulsão do Luan Cândido, que aí o VAR chama e volta atrás, o juiz volta atrás. É isso mesmo que recomenda a lei, a regra do VAR? Quer dizer, em caso de... São 3 regras básicas, né? Gol, expulsão e impedimento. Aí pode chamar o VAR. E qualquer evento ali antes, tá certo em ser revisado o evento que desencadeou na jogada, Gaciba? Isso é o que chamam, né, de APP, né? APP em inglês, né? Attack, Phase, Possession, né? Então, sempre que acontecer um desses eventos, dessas situações protocolares, né? A questão do cartão vermelho direto, a questão de um gol, né? Uma situação de gol ou não, ou uma situação do pênalti, o árbitro de vídeo deve checar todo o APP. Tudo que se desenvolveu para a jogada que tenha relação direta com o gol. Verticalidade, poucos passes, pouco tempo. Vejo eu que, primeiro lugar, vamos deixar claro, era sim uma falta para cartão vermelho pela natureza tática da jogada. Luan Cândido faz uma falta em situação clara e manifesta de gol. Era para cartão vermelho. Só que no início da jogada,
mesmo que seja sem querer, há sim o calço no jogador, sem querer, com o joelho, o atleta do Bragantino é derrubado. Para mim, a falta existe no início da jogada. O que me causa muita preocupação, né, é a questão de o que o árbitro estava olhando. É uma falta tão clara no meio do campo, é uma falta claríssima no meio do campo. Eu não acho que foi tão claro assim, não. Porque o cara se enrosca com De La Cruz e depois se atira, se joga. No qual o atleta gira, olhando para a bola, tentando atingir a bola e acaba calçando o adversário. E o árbitro não conseguiu ver, aí toda a confusão está instalada. Se ele vê essa falta, ele acaba tomando a decisão correta. Agora, mais um detalhe que eu vou colocar para vocês. Para mim, tem erro da arbitragem nessa jogada. Sabe qual é? Qual? O cartão vermelho é anulado pela natureza tática da falta, correto? Sim. Então ele tem que ser anulado. Só que a regra fala que quando o árbitro vai para a área de revisão, ele tem que voltar com a melhor decisão para o jogo. E esta entrada aí, claramente é uma entrada temerária. É uma entrada para cartão amarelo. Então há sim um erro da arbitragem, porque o correto, na minha opinião, se eu, Gaciba, vou lá no monitor, eu volto com falta a favor do Bragantino e cartão amarelo para o Luan Cândido por uma entrada temerária no jogador do Flamengo. Para mim, essa é a decisão 100% correta. Tá, entendi. E se entrasse mais forte ainda, caberia até um cartão vermelho pela violência do caso, mas não foi o caso. Eu entendi que é uma decisão de cartão amarelo. O Zé queria saber da história de trançapé, né? Foi você que falou isso? Porque parece um pouco o que aconteceu Sim, não, o que eu ia... no começo da jogada. O que eu ia falar, além da falta, né, sobre isso daí, porque para mim foi falta, né? Era o segundo lance que começa fora da área, eu estou estudando até. Mas vamos por partes. Primeiro o primeiro lance. Mas esse daí foi o trançapé do De La Cruz, que é falta, né? E aí não tem o que fazer, né? E aí o que eu queria dizer é que o Spindler não viu. Provavelmente se alguém tivesse falado ou comentado com o Spindler, olha, Spindler, presta atenção, a regra é dessa forma, ou se o Gaciba tivesse ligado para ele, Spindler, realmente tinha que anular o cartão, talvez ele não desse essa entrevista que ele deu aí. Para mim foi uma entrevista ruim, né? Eu acho que o Marcos Braz foi bem, mas foi uma entrevista ruim. O que eu ia falar sobre essa falta de critérios, né? Sobre a arbitragem, Gaciba. Porque na quarta-feira é falta, na quinta já não é, no domingo também já não é, no sábado é uma outra falta. Para não entrar no detalhe do árbitro que para funciona? muito o jogo, o outro que deixa o jogo correr, o árbitro que dá cartão rapidamente para controlar o jogo, o outro que só começa a dar cartão quando dá os 10, 15 do segundo tempo, ao final do primeiro tempo. E uma outra depois esse é outro jogo. Vai lá, Gaciba. Não, eu acho que essa é a grande busca, né, Zé? A questão da unificação de critérios, né? Tá aí, galera. Até acabou o vídeo aqui, cara. Peguei o vídeo pronto já. Não concordo com essa análise aí do... Não é que eu não concordo. Eu até entendi a explicação do Gaciba. Lógico que eu não sou burro, né? Eu entendi. Mas assim, pra mim o jogador do Red Bull, ele se atira, ele se joga, cara. Eu tive esse pressentimento, né? A imagem é muito longe, né? Tava muito longe a câmera. E ele se enrosca com o De La Cruz e depois ele se joga. Eu garanto pra você, eu tenho certeza do que eu vou falar aqui agora. Se este lance fosse dentro da área, o VAR não chamaria e o juiz não daria pênalti. Esse lance aí que eles falaram que foi falta no meio do campo. Se esse lance é na área do Flamengo atacando e o jogador do Flamengo se enrosca com o jogador do Bragantino e cai, o VAR não chamaria e o juiz não daria pênalti. Eu tenho certeza absoluta, cara. Tenho certeza. Agora, para anular um cartão vermelho do Bragantino que estava jogando em casa, daí o VAR chamou. No lance do Luiz Araújo, não chamaram, né? Um possível pênalti dentro da área no fim do segundo tempo, eles não chamaram. Por quê? Para favorecer o dono da casa, para favorecer o Bragantino. O Flamengo foi prejudicado sim nesse jogo. E não é choro, não. Acho que o Flamengo foi prejudicado e ponto final. Agora sim, o Flamengo mereceu vencer o jogo? Pelo que fez no primeiro tempo, não. Pelo que fez no segundo tempo, sim. O Flamengo teve volume de jogo, teve criação,
no segundo tempo. Finalizações, defesas do goleiro do Red Bull. Teve bola no travessão. O Flamengo criou mais hoje. O segundo tempo foi bom. O Flamengo merecia vencer pelo segundo tempo. Já no primeiro, não, né? Então, uma coisa de louco, né, cara? O Flamengo fez mais um jogo que deixou a torcida com a pulga atrás da orelha e aquele medo, né? Porque terça-feira tem jogo de Libertadores da América. Fora de casa, contra o fortíssimo Palestino, né? Lá do Chile. Tô falando fortíssimo assim, ironicamente, tá, galera? Porque é um time ruim, é um time fraco. O Flamengo tem a obrigação de vencer o Palestino, mesmo fora de casa. É o que eu acho. E tem que vencer, cara, porque se não vencer, aí o bicho vai pegar. Se não vencer, meu amigo, o Palestino ultrapassa o Flamengo cai para terceiro e o bicho vai pegar. Rapaz, não quero nem ver. Só a vitória nos interessa na Libertadores na próxima terça-feira. Valeu, galera, é isso. Tamo junto. Saudações rubro-negras. Fui.